Alego Mulher, que está começando agora, te apresento Jovelina Barbosa da Silva. Ela que é nascida em Taguatinga, que antes era Goiás, agora Tocantins, veio para Goiânia através dos pais, que sempre buscando o ensino, já direcionaram toda a família nessa questão da educação. Jovelina Barbosa da Silva, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui hoje com a gente. Eu que agradeço de estar aqui com você. É muito bom a gente poder trazer hoje alguém que se dedicou tanto à educação. E vou aqui citar o nome dos pais. Filha de Antônio Barbosa das Neves e Idalina Rodrigues Barbosa, que tiveram 9 filhos. E com o propósito de educá-los, né, vieram para a capital. Como é que foi essa vinda para a capital, com essa ideia de educar os filhos? O que seus pais repassaram essa ideia da educação para vocês? Meus pais eram analfabetos, moravam na roça, lá em Taguatinga. E a roça era um lugar assim, muito distante. E Taguatinga era uma cidade de uma pobreza extrema. Mas meus pais, com o propósito de educar os filhos, eles vieram de lá em 1941, de Taguatinga para Goiânia. A senhora veio bem menininha, né? A senhora nasceu em 37? Perfeitamente, eu tinha 4 anos de idade. E meu pai, com o propósito de educar os filhos, ele largou tudo, a roça formada, gado, nessa roça, né, nesse lugar que ele morava, e tudo, e montou os cargueiros para a viagem. Então, essa viagem foi longa, e nós tínhamos, assim, esses cargueiros tinham umas bruacas de couro, que carregava os mantimentos, os animais, né, que era uma tropa de animais na estrada todinha. Essa estrada, nós dormíamos, às vezes, debaixo de árvores. Era ele com 7 filhos, um tio que foi lá nos buscar. Então, nós vimos naquela tropa, andando, e uma viagem longa, né? Viagem longa. Levamos 4 meses para chegar em Anápolis. E nós, eu tinha 4 anos e minha irmã mais nova tinha 2 anos. E ela era gordinha e eu magrelinha. Então meu pai tinha que botar uma cabaça d'água dentro da bruaca que eu vinha para equilibrar com o peso da minha irmã, que era bem gordinha. E quando o animal ia beber água no riacho, que chegava assim, ia beber água, que ele abaixava, eu caía na bruaca da minha irmã, porque eu era magrelinha, né? E a bruaca. Quando foi no Rio Paranã, ao invés de cair na bruaca, eu caí dentro do rio. E como era magrinha, meu pai, quer dizer, a correnteza me carregando e meu pai nadando e foi me pegar muito longe. Então, essa assim, história da vinda nossa para cá foi longa. Nós levamos 4 meses viajando, dormindo nos paióis de fazenda, debaixo de árvores, e esses cargueiros todos, que nesses pousos os animais tinham que descansar também, né? Beber e descansar. A primeira parada foi em Anápolis, depois vocês já vieram para a capital. A senhora começou a estudar quando? Já com que idade? Porque na época tinha uma idade um pouco mais avançada para começar a estudar, correto? Perfeitamente. Em 1941, saímos de Taguatinga, eu tinha 4 anos. Mas já aos 7 anos, eu já estava matriculada no Grupo Escolar Modelo, aqui em Goiânia. Então, eu fiz o primário no Grupo Escolar Modelo. E, naquela época, o ensino de 1º grau tinha o primário, que era de 1ª a 4ª série, e depois de 5ª a 8ª série era o ginásio.
E para entrar no ginásio, a criança tinha, pela legislação, a criança tinha que ter 11 anos de idade ou então a completar os 11 anos até 31 de julho. E eu completava em 30 de agosto. Aí ficou um período então eu sem fiquei estudar? um ano sem estudar. Mas eu era assim, muito ativa. Neste ano tinha o SESI, aberto o SESI em Goiás, e eu fui no SESI e lá eles ofereciam curso de corte e costura. E aos 11 anos de idade eu fiz um curso de corte e costura e costurava para a família toda, sabe? Meu pai ficava todo orgulhoso, porque às vezes ele estava com a camisa, a pessoa perguntava assim, uai, seu Antônio, que camisa bonita, seu Antônio. Tão jovem, já costurando para a família. Minha filha que fez. Agora, se ele ficava assim, você imagina eu. Essa questão de toda a educação que a senhora teve desde o início, essa preocupação dos seus pais com a educação, isso te deu essa base para buscar ser professora? Olha, Fernanda, eu acho que eu já nasci professora. Desde pequenininha até os brinquedos com as bonecas, eu era professora das bonecas lá, sabe? Então, eu tive essa formação de professor. São duas coisas muito importantes na minha vida que direcionou todo o meu caminhar. Foi ser professora e ser atleta. Eu gostava de jogar uma bola, viu? Nossa! Então eu joguei voleibol. O meu colégio foi um Instituto de Educação de Goiás. Lá eu estudei, lá eu fui tudo secretária, vice-diretora, participava de tudo da fanfarra, do grêmio escolar e do esporte, né? Então, eu era uma atleta assim, muito forte, certo? Então, os pontos no final, quem conquistava a vitória era muito eu. E minhas colegas me carregavam, às vezes eu jogava no Jockey Clube de Goiás e o Instituto de Educação lá na Vila Nova. Então, às vezes eu era carregada, assim. Toda uma história até de Goiânia em si, né? Do início de Goiânia. Sim, sim. Do início de Goiânia. Então, o esporte marcou muito a minha vida. Até meu físico, porque eu era magrelinha e tinha as espátulas nas costas, assim, pareciam uns 2 ossos, assim. E o esporte me corrigiu. A senhora acredita que, com relação à educação, o esporte, ele te dá esse suporte, inclusive para disciplinar o aluno, dar esse incentivo? A senhora que tem assim, um currículo que trabalhou enquanto servidora pública já na educação, já buscando essa melhoria na educação desde cedo, a senhora acredita que também o esporte fez essa melhora, deu essa melhora? Na minha carreira, o esporte foi tudo. Porque naquela época o Instituto de Educação estava dando muito trabalho para o governo e o governador nomeou o professor José Cândido da Silva, que era juiz de direito e entrou no Instituto como interventor. E ele gostava muito do esporte. Então ele providenciou a nossa participação nos Jogos da Primavera no Rio de Janeiro. E lá nós fomos vice-campeãs. E voltamos para Goiás com a medalha de vice-campeã. Aqui, ele providenciou até a medalha de honra ao mérito para nós, do tanto que era importante naquela época, né? A participação de Goiás nos Jogos da Primavera no Rio e sair de lá vitoriosos. Então, o esporte... Além da participação ainda com a vitória. E na minha carreira profissional, o esporte foi tão importante porque o professor José Cândido até me chamava de minha revelação. Por quê? Por causa dos pontos que a gente somava lá na contagem. E ele foi ao governador e pediu a minha nomeação. Eu saí de professora do ensino primário para ser professora dentro do Instituto de Educação. Então, aquilo para mim foi assim, uma promoção. Foi o esporte me levando, né, dentro da minha carreira, as melhorias, levando para a minha ascensão.
São vários caminhos ligados a essa parte da educação. A senhora buscou aqui, inclusive vou falar alguns pontos, a senhora fez a extensão cultural, que é ligada à cultura também, a literatura goiana, a senhora também tem algumas direcionadas à reforma do ensino. A senhora, enquanto servidora dessa área da educação, como é que a senhora visualiza esse crescimento de lá para cá? Enquanto professora, enquanto coordenadora, o que a senhora pode observar, lidando ali com os alunos, que também é uma coisa muito interessante, né? A senhora lidava direto com os alunos, preocupada com o dia a dia dos alunos, com o desenvolvimento. Olha, eu era tão preocupada com os alunos quanto eu era preocupada com a minha atualização profissional, certo? Então eu fazia esses cursos todos de aperfeiçoamento, certo? Eu participava disso aí. E na carreira profissional, como eu já disse, eu fiz o primário, o ginásio, o curso normal, lá no Instituto de Educação, curso normal. Depois eu fiz faculdade e um curso de especialização em planejamento educacional, que eu fui assim, foi alguma coisa que me marcou também, foi esse planejamento. Por quê? Porque eu cheguei a fazer planos de governo, certo? Então, de 3 governadores do estado, eu fiz planos de governo. Então, participando ativamente ativamente, eu participava ativamente. Então, na minha carreira, no meu trabalho, eu tive somado 52 anos de trabalho, somados. Eu tenho todas as nomeações, as coisas, tudo arquivadinho, certo? Guardadinho, porque eu sou de agosto. Bem criteriosa. Sou de agosto. De 30 de agosto, nascida a 30 de agosto, que trouxe toda essa história, né, educacional. Inclusive, quando a gente fala a respeito da sua proximidade com os alunos, essa preocupação levou a senhora a desenvolver esses projetos. O que a senhora poderia aqui citar para a gente com relação a um projeto de aproximação da escola e do aluno, que a senhora poderia destacar? Olha, quando eu fui diretora da escola, do Grupo Escolar Presidente Dutra, o Grupo Escolar Presidente Dutra era o grupo do meu bairro. E eu, caminhando, olhando para dentro das salas de aula, via sempre uns alunos em pé na beira do quadro, negro. Fiquei impressionada com aquilo, entrei e perguntei à professora, o que os meninos estão de castigo? Ah, olha aqui, roupa tudo sujo, olha o caderno desses meninos, tudo sujo. Certo? E olhava, olha o uniforme desses meninos, tudo sujo, né? Aí eu pensei, meu Deus, como corrigir isso? Eu conhecia o bairro, então tinha aquelas invasões todas, né, das pessoas que vinham para Goiânia ajudar no crescimento de Goiânia, vinham trabalhar. Aí eu, naquela época, tinha aula aos sábados. Aí eu falei, no sábado não vai ter aula. A professora vai visitar o aluno na casa dele, vai conhecer a casa dos alunos. E foi então, e tinham as crianças alegres, porque a professora ia na casa dele, uma alegria geral, né? Então as professoras foram à casa dos alunos e ao chegar, aquele quadradinho, feito de papel, de cimento, de saco de cimento, tudo amarradinho. A professora não tinha nada dentro daquele quadradinho. Foi ver de perto como era a realidade dos alunos. Aí a professora perguntava, onde você dorme? Aqui, mostrava o chão. E seu pai, onde dorme? Aqui, mostrava o chão. Onde você guarda seu caderno? Que ela falava lá que era tudo sujo, né? Onde você guarda seu caderno? Aqui, no meio das varetas que sustentava aquele quadradinho. Aí, quando foi na segunda-feira, eu fiz a reunião. Ai, como as professoras choravam.
choravam porque elas estavam castigando, elas mesmas falavam assim, estamos castigando as crianças que já são castigadas pela sociedade. Vocês puderam ver de perto, então, o que eles estavam passando e trazer isso, essa realidade para a sala de aula e ver exatamente o que era a necessidade de um aluno. Isso, Fernanda, por quê? Porque elas moravam no bairro mais chique de Goiânia, que era o setor sul. Então elas não conheciam a realidade. E eu fiz isso porque eu conhecia a realidade. Lá onde a senhora sentiu essa necessidade de aproximação dos professores com os alunos. Conhecer a realidade deles. Então elas providenciaram aquelas latinhas de tomate cheias de lápis, tudo de pontinha, de pontinhas feitas. Elas levavam os caderninhos dos meninos para casa e escrevia. Passaram a fazer as tarefas dentro da sala de aula. Para poder auxiliar melhor. Para realmente elas orientando e eles aprendendo. Porque lá na casinha deles não tinha como. A senhora acredita que além dessa aproximação, que a gente até poderia trazer para os dias de hoje, no corre-corre do dia de hoje, a educação ela poderia ter esse viés a mais de aproximação, professor-aluno, professor-família, esse acolhimento entre a educação e a família? E a família. A melhor coisa que pode acontecer para o ensino é os pais se aproximarem da escola e a escola buscar as famílias e fazer esse ajuste entre professor e aluno e os pais dos alunos. Nessa época a senhora já era a diretora, porque a senhora também foi diretora de escola, né? Essa participação efetiva da senhora diretamente com os alunos e abrindo também os olhos à realidade professor-aluno, a senhora acredita que com isso deu uma grande contribuição mesmo para essa área da educação aqui no estado de Goiás? Acredito. Buscando aí aproximar todos? Acredito, porque desde quando eu não pude matricular no ginásio, eu passei a ir até a escola, até as casas das pessoas, levantando o número de analfabetos que tinha aqui em Goiânia, no início de Goiânia. Então eu levantava aquele número de analfabetos e fazia classe, né? E aí levava para a escola, grupo escolar Presidente Dutra, e lá eu dava aula para os analfabetos. Eu alfabetizava aquelas pessoas que vinham para ajudar na construção de Goiânia. E teve uma coisa tão interessante que, como eu gostava muito de jogar bola, né? Eu jogando bola na rua, aí passou um aluno do curso de alfabetização de adultos. E ele punha o descanso na bicicleta, ele estava de bicicleta, punha o descanso na bicicleta, ia lá perto de mim e fazia continência. Ai, aquilo ali eu estremecia, né? Porque é uma menina lá no meio da rua. Era uma questão para ele de respeito para com a senhora. E ele fazia aquela continência e eu estremecia toda. Eu falei, meu Deus do céu. E ele era sargento da Polícia Militar. Naquela época, né, não tinha pessoas, né, assim, escolas, né, que desse para todos, não sei o quê. Então ele era sargento da Polícia Militar e era analfabeto. Quando ele chegava na sala de aula, que ele fazia aquela continência, a mesma coisa eu me estremecia toda. Mas foi uma coisa assim muito importante, foi a alfabetização dos adultos, certo? Eu acho que aí eu ajudei no crescimento de Goiânia, certo? Aquela Goiânia que só tinha 8 anos de idade, né? 8 anos de idade. Então a Goiânia crescendo e nós crescendo com Goiânia. Essa ideia de participação, né? De buscar num grupo educacional, repassar essa aproximação com a população,
dá uma ideia de crescimento na área educacional. E a senhora vem carregando isso na sua vida até chegar também a ser convidada depois a trabalhar lá no Congresso Nacional, no Senado Federal com uma senadora. A participação feminina, a senhora acredita que busca também aí, através do Senado, né, que a gente conseguiu uma senadora, e a senhora trabalhando com ela lá, o que a senhora pôde ver essa questão educacional, trazendo essa experiência toda e buscando no Senado auxiliar aí essa questão da educação? Olha, eu falo até que eu fui constituinte também, porque a Lúcia Vânia, eu fui para a Câmara dos Deputados quando da elaboração da Constituição em 1988. E a Lúcia Vânia era muito atuante e fazia aquelas emendas. E os deputados, às vezes, não percebiam essas coisas assim. O chefe de gabinete, né, ser uma pessoa de experiência. E eu era uma pessoa experiente. Ela quis buscar essa experiência para auxiliar, né, nos trabalhos legislativos. Eu tinha, olha, dentro da educação, eu tinha ocupado todas as chefias. Se você pegar um organograma da época, eu fui superintendente de assuntos educacionais, superintendente administrativo, coordenadora do planejamento de muitos e muitos governos, né? Eu exercia isso. E quando cheguei na Câmara dos Deputados, eu tinha um vasto conhecimento do Estado, uma experiência enorme do Estado, certo? E da área da educação. Então, eu pude ajudar, né? Que por isso é que eu falo assim, eu também fui constituinte, porque as emendas todas a gente participava. Porque o trabalho legislativo, ele tem toda essa proposta. É um estudo feito anteriormente, né? Com toda essa questão de um levantamento para levar essa informação ao legislativo. E a senhora participou disso também. Certo. Eu gostaria aqui de destacar um outro ponto nesses 52 anos de trabalho da senhora, além de buscar essa reforma, né, essa busca de reforma do ensino, de alguma, como é que a senhora colocaria aqui para a gente dessa ideia da educação aqui no estado de Goiás, com esse auxílio do legislativo, a senhora enquanto professora, que buscou bastante essa ideia de educação para transformar? Lá no legislativo, eu fui chefe de gabinete da Lúcia Vânia, chefe de gabinete do Marconi Perillo, chefe de gabinete do Juquinha e assessora do deputado Carlos Melles, que tinha sido ministro do Esporte e Turismo. Então, todo esse trabalho lá dentro, e mesmo quando a Lúcia Vânia foi candidata ao governo do estado e perdeu, ela foi convidada a ser secretária de Assistência Social. E lá na Secretaria de Assistência Social, ela me deu uma chefia para implantar a Lei Orgânica de Assistência Social. E dentro da Lei Orgânica de Assistência Social, nós implantamos o benefício de prestação continuada. Então, esse benefício de prestação continuada, o que era? Era um salário mínimo para o idoso e um salário mínimo para o deficiente. Naquela época, o idoso que não tinha uma aposentadoria, ele ficava jogado nas famílias, ninguém queria, porque além dos cuidados que tem que ter com o idoso, tinha que ter manutenção, remédios, essas coisas, né? E aí, então, o presidente da República, que era o Fernando Henrique Cardoso, ele pediu à Lúcia Vânia que não queria que o dinheiro fosse repassado para os prefeitos. O dinheiro era para ser repassado diretamente do governo federal para a mão do cidadão. Então, eu fui encarregada de implantar no Brasil esse trabalho de levar o dinheiro, benefício direto a quem precisa, direto ao cidadão, para quem precisa. Mas aconteceu muitas coisas interessantes.
Eu recebi uma vez uma ligação de uma pessoa que falou para mim, me chamava de Dona Loas. Dona Loas, esse dinheiro, fulano aqui, bebe tudo de pinga. Então, a gente tinha que estar alerta para que aquele dinheiro viesse para ajudar nas famílias, né? E foi o que muito ajudou. O deficiente, se você lembrar que naquela época, os pontos de sinaleiros era cheio de deficiente pedindo esmola. Então deixaram de pedir esmola e recebiam um salário mínimo para ajudar as famílias. Além desse benefício de prestação continuada para o Brasil todo, na parte também, quando eu estava na educação, eu implantei a lei da reforma do ensino, que foi a Lei 56/92, do ensino de segundo grau, certo? Então, isso aí marcou muito, porque consistia a lei no propósito de levar uma formação técnica para os alunos nesse nível de segundo grau. São as várias vertentes da educação, né? Do início ao técnico, ao aperfeiçoamento e também a ideia de diminuir o analfabetismo. O analfabetismo. Muito interessante esse trabalho, as propostas sendo desenvolvidas pelo Legislativo. E a senhora, enquanto professora, educadora, eu gostaria agora até de encaminhar para o final do nosso programa, pedindo para a senhora repassar um pouco dessa ideia, dessa experiência, para a gente finalizar o programa. O que é educar, ao seu ver? Olha, no meu entendimento, educar é levar as crianças, certo, ao objetivo tanto da família quanto do governo do Estado. Então, isso aí, no dia a dia, né, você tem que estar ajudando a criança a crescer nesse sentido, né, de estar bem na família, estar ajudando a sua família, e quanto do governo do Estado, né, a criança tendo aquela formação, ir crescendo. Você vê essa de implantar os cursos técnicos dentro do ensino de segundo grau. Se toda a formação, se todos os municípios implantassem essa formação da criança, o curso técnico, hoje todas as áreas de governo, tudo teria técnicos desenvolvendo, né, fazendo crescer os municípios, né, fazendo crescer o Estado, fazendo crescer a União. Por quê? Porque é a juventude, né, trabalhando, a juventude trabalhando. O básico é sempre a educação. A educação. A educação é que leva todo esse crescimento. Que gera mudança. Eu gostaria aqui de agradecer a participação da dona Jovelina Barbosa da Silva. Muitíssimo obrigado. Nós da TV Alego agradecemos a sua participação hoje aqui no Alego Mulher. Muitíssimo obrigada. Obrigada a você, Fernanda. Nossa, fiquei muito feliz. E eu que agradeço, viu? E nosso programa vai ficando por aqui. Até o próximo Alego Mulher.